Eu imagino que cada um de nós que aqui estamos deve ter uma certa formação, deve ter tido uma certa educação. Uma formação profissional, uma educação familiar, cultural. Logicamente, nós aqui do Brasil temos uma formação cultural diferente do indiano, diferente do chinês, do australiano. E toda essa bagagem que você carrega e eu carrego acaba interferindo no processo de autoconhecimento. Então, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: tudo que nós vamos ver aqui, nós estaremos com a ideia de agir, de movimento, de fazer alguma coisa, não é? Quero me autoconhecer, quero me transformar, etc, etc. Então, a pergunta que faço é a seguinte: de onde nasce a ação? Vamos descobrir? Quando nós falamos neste processo de nos movimentarmos, de fazermos algo, é importante que a gente veja de onde nasce a ação. Que vocês meramente não acreditem em algo. Eu fiz psicologia e o meu professor dizia que a ação nasce de tal lugar. Ou eu fiz letras e nas aulas de semiótica eu tinha tal entendimento sobre a ação, ou aquele que fez filosofia, ou aquilo que está escrito nos livros sagrados, etc, etc. Nesse instante eu vou pedir para que o que essas outras pessoas falarem, deixemos de lado e vamos nós ver se nós conseguimos descobrir de onde nasce a ação. Correto? Muito bem. Então, eu vou dizer e quero que você verifique. Se eu disser que todas as suas ações nascem do pensamento, com muita calma, verifique isso. Se a ação de dormir, de levantar, de ir para o trabalho, de querer beber água, de namorar, de andar de carro, de ir ao cinema, e etc, etc. Se todas as ações que você tem no teu dia a dia, se elas nascem do pensamento, por favor, não apenas aceite, como se eu fosse um outro livro, um outro professor ou um outro alguém que estivesse dizendo a você. Verifique você, de onde nasce as ações, se elas nascem do pensamento. Claro que nós não estamos falando aqui meramente do movimento do organismo, como o piscar, o engolir saliva, o tremer de frio. Não estamos falando dessas ações. Nós estamos falando do movimento que você faz quando vai buscar o teu carro, vai pegar as crianças na escola, quando vai... Entende isso? Verifique se todas essas ações nascem do pensamento. Ou se há alguma ação que não nasce. É extremamente importante que você olhe. Essa energia de você descobrir é enormemente importante. Porque senão, tudo o que nós formos fazer aqui, você continuará no processo de acumular informação. Como se estivesse, como nós fizemos até hoje, vendo os livros, escutando alguém de autoridade te ensinando isso. Mas se tornar luz em si mesmo, você vai descobrir. Então façamos isso agora, nós juntos. Se as ações que nós temos nascem do pensamento. A mim me parece óbvio que todas as ações nascem do pensamento. Tudo o que você faz na sua vida, pensamento consciente ou inconsciente, vocês sabem muito bem disso, dos condicionamentos e etc, etc.
Muito bem. Se pudermos observar isso, se vocês puderam ver isso, agora é algo de enormemente importância nós sabermos que todo esse acumulado, o pensamento que nós temos, do que ele foi feito, do que o pensamento é feito. Vejam, me parece algo muito simples de se observar, que o pensamento é feito de todas as crenças que você tem. Crenças na vida depois da morte, se você vai para um julgamento, para colônias espirituais, se você vai reencarnar ou vai dormir num sono profundo. Crenças a respeito da superioridade de uma certa raça sobre outra, ou igualdade. Crenças nas mais variadas formas. Se você é melhor que um outro por você ser branco ou não, por ser homem ou não, por ter esta nacionalidade ou não, pela sua condição financeira ou não, etc, etc. O processo de comparação é um processo do pensamento. O processo do julgamento é um processo de pensamento. O processo de inocência ou de culpa é um processo de pensamento. Toda essa educação de machismo ou feminismo, de desigualdade ou igualdade, de riqueza ou pobreza, tudo isso compõe os pensamentos dos seres humanos. Não é assim? Isso me parece muito óbvio. Me parece muito tranquilo. Que toda a minha educação, é óbvio que se eu não tivesse nascido aqui no Brasil, se eu tivesse nascido na Índia, talvez eu nem conheceria os deuses que conheci aqui. Talvez se eu fosse árabe, a minha relação com a mulher fosse diferente da relação que eu tenho com a mulher aqui. Não significa que seria pior ou melhor. Por favor, nada disso. Mas com certeza seria uma relação diferente. A maneira com que eu trato a sexualidade, não é? Com certeza passa pelo processo de educação. E etc, etc, etc. A minha maneira de comportar no mundo nasce de tudo isso. E claro, obviamente, vocês sabem muito bem o que são os condicionamentos. As lutas intermináveis que temos para dar conta com todo o sofrimento que advém daí. As culpas, os medos. Vocês já devem ter percebido que as maldades que nós seres humanos fazemos no mundo, que grande parte delas nem por você é desejado. Não é desejado você magoar a sua esposa ou o seu marido, não é desejado você magoar o seu vizinho, o seu companheiro, o seu chefe ou quem quer que seja. E mesmo assim fazemos isso. E mesmo assim nós nos machucamos, nos flagelamos, temos que estudar, temos que trabalhar, etc, etc. Ficamos nos cobrando, achamos que somos incapazes e tudo mais. Como se estivéssemos condicionados. Condicionados à preguiça, condicionados à gula. Vocês sabem muito bem essa questão de regime e etc, etc. A comer, ao ostracismo, a raiva que me toca constantemente, a avareza, todas essas questões. Esses condicionamentos podem chegar a um fim? Por favor, apenas não acredite que sim ou acredite que não, porque a resposta não vai fazer com que a gente levante daqui diferente. Nós não estamos, de novo,
fazendo o mesmo processo que fizemos por milhares de anos, acumulando informação. A informação nunca é verdade. A informação nunca é verdade. Então aqui eu imagino que podemos abrir um espaço extraordinário e perguntarmos para vocês: o que é a verdade? Podemos descobrir?